Amigos da Transporte Mundial, estamos aqui na Mercedes-Benz para um debate sobre o futuro da mobilidade. Estou aqui com o gerente de produto caminhões Mercedes-Benz, Marcos Andrade, que vai nos explicar como está o estágio atual da eletrificação de caminhões e ônibus na Europa e o que a Mercedes-Benz pensa sobre essas tecnologias para o Brasil. Marcos, a Europa hoje, como é que é o estágio atual da Mercedes-Benz? Olha, a Mercedes hoje tem trabalhado desenvolvendo várias tecnologias, inclusive como o grupo Daimler, a gente já, no mundo todo, a gente já tem soluções de caminhões elétricos, desde o nosso veículo Fuso, desenvolvido na Ásia, desenvolvido no Japão e hoje é oferecido no mundo todo, inclusive na Europa, passando pelo Freightliner nos Estados Unidos, onde a gente apresentou recentemente o E-Cascadia, que é um veículo elétrico, apresentamos também o M2, que é um veículo semi-pesado, também eletrificado, e agora a gente tem na Europa também um caminhão E-Actros, que é um caminhão comparável aqui ao nosso Atego 17, 18 toneladas, ou um Atego 6x2 de 23, 24 toneladas, e a gente também tem ônibus elétrico, então a gente tem um portfólio completo de eletrificação na Europa. Qual que é a nossa visão desse tema para o futuro? Na verdade, a Daimler não enxerga a eletrificação como algo isolado. A gente entende que no futuro os veículos precisam estar, em primeiro lugar, conectados, então a gente precisa oferecer serviços de conectividade. A gente precisa de desenvolver veículos cada vez mais autônomos, ou seja, sistemas que auxiliem a condução dos veículos com o objetivo de reduzir o número de acidentes. E a gente enxerga que aos poucos também vai cada vez aumentar mais a necessidade de serviços associados aos veículos, especialmente serviços de compartilhamento. Então essa é a tendência que a gente enxerga e o grande desafio do veículo elétrico é como que a gente consegue integrar essas três tendências junto com a eletrificação para oferecer uma solução otimizada de operação. O difícil, na verdade, do caminhão elétrico não é construir um caminhão elétrico. O caminhão elétrico existe há muitos anos. A gente tem, inclusive, ônibus elétricos produzidos na década de 60. Quer dizer, então essa tecnologia já existe. O desafio é como operar e operar de forma eficiente. E o desafio maior que é trazer isso tudo ou construir isso tudo na realidade econômica brasileira, de diferentes fontes de energia, com outro perfil de consumidor. Qual que será esse desafio? Então as pessoas às vezes não têm muita noção de quanto que um caminhão elétrico consome. Então só para a gente ter uma ideia, eu mencionei o E-Actros, que seria um caminhão aí de 17 toneladas, como um Atego 1719, 1726, que a gente tem aqui no Brasil, né? Então um caminhão desse, para ele operar mais ou menos uma autonomia de 200 km, que seria uma autonomia diária, então ele consome num mês o equivalente a mais ou menos 40 residências. Então se você começa a aumentar essa demanda de energia motivada por um aumento crescente de caminhões, claro que você precisa investir muito em infraestrutura de energia. Então, e esse claramente é um desafio. A gente tem já no Brasil uma matriz energética sustentável, baseada em energia hidráulica, mas a gente precisa expandir isso com elementos como transmissão de forma eficiente, reduzir a nossa perda de energia. A gente precisa montar realmente toda uma infraestrutura para que consiga atender essa demanda. Então, se a gente começa a comparar a energia disponível com uma potencial demanda, se esses veículos elétricos começam a se disseminar de forma muito forte, a gente percebe que isso é realmente algo muito relevante que não pode ser desprezado, não é algo que vai acontecer por si só, realmente é algo que precisa de investimento. E outros elementos do caminhão, que também são de muita importância, e é por isso que a gente tem investido na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, para conhecer muito a operação desses caminhões, estão ligados à bateria. Quer dizer, a bateria é uma tecnologia que ela não tem evoluído no ritmo que às vezes as pessoas imaginam. Quer dizer, uma bateria não evolui no ritmo de um chip de computador. A gente não pode esperar que uma bateria daqui a 5 anos a gente vai conseguir reduzir um peso de bateria que hoje, num caminhão, nessa ordem de grandeza de 17 a 23 toneladas,
está na faixa de 2,2 toneladas para uma autonomia de 200 quilômetros, que a gente vai reduzir isso para 100 quilos, não vai. Isso é algo que ainda precisa de muitos anos, precisa de muita tecnologia e tem sido muito lenta essa evolução. Então esse é um grande desafio e obviamente a gente começa a pensar no Brasil como que você trataria todo esse descarte de baterias, como que você administraria nossas estradas, nossas pistas também bastante deficientes, com muita vibração, qual que é o impacto disso para esse sistema de baterias. Então isso realmente é um desafio grande. Fora a parte de todo o pós-venda, quer dizer, como qualificar toda a mão de obra para trabalhar com esse novo sistema, quer dizer, você passa de um mecânico tradicional que mexe com motor para um mecânico que vai mexer com motores elétricos. E um ponto importante, a gente está trabalhando com esses caminhões num outro nível de tensão. Então você não trabalha mais com 12 volts, 24 volts, que é o que usualmente você tem em veículos. Você passa a trabalhar com 400 volts. Então existe aí também um cuidado muito grande que tem que ter de segurança, como trabalhar com tudo isso, porque realmente é uma tecnologia muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Então vai acontecer, a gente acredita que isso venha a acontecer, mas é um processo lento, é um processo que exige aprendizado de todo mundo, aprendizado do motorista, dos operadores, de todo o serviço de pós-venda e nosso como empresa também dentro da realidade do mundo. Ou seja, a gente pode ver alguns caminhões elétricos no Brasil, talvez no futuro próximo, né? Aliás, bem próximo, mas assim, como o diesel ainda vai ser predominante por muitos anos? Sim, eu acredito que o diesel, a gente não pode descartar o diesel de forma alguma. O diesel ainda vai ser uma tecnologia dominante no país durante muitos anos. A gente tem que lembrar que o Brasil tem uma frota em circulação de mais de 3 milhões de veículos de caminhões. E grande parte deles, a idade média da frota é de 20 anos, quase 21 anos já. E essa frota, ela tem um potencial enorme de renovação. Então eu acredito realmente que um grande processo também na direção de uma sustentabilidade ambiental maior é você fazer uma renovação de frota, e com isso a gente acredita que o diesel vai continuar ainda pelos próximos 50 anos ainda com uma tecnologia muito importante. Quer dizer, a gente não pode deixar, obviamente, de investir no elétrico, acreditar no elétrico, mas o diesel também não pode ser deixado de lado. A gente precisa continuar investindo em tecnologias de redução de consumo, redução de CO2, redução de emissão de gases. Então acho que isso ainda faz parte da nossa agenda, a gente não pode esquecer o diesel. Obrigado. Amigos, sobre esses caminhões que o Marcos citou aqui, vocês encontram fotos e informações mais detalhadas, características técnicas, no site da Transporte Mundial, www.transportemundial.com.br. Obrigado. Até mais.